about how to do stretching training. Great. Por isso que ela vai gastar os próximos 10 a 15 minutos falando justamente sobre como se deve realizar o alongamento, né? Como se deve realizar o treinamento utilizando de alongamento. So it's possible that most of these next points will be well known to you, and in that case, that's great. Então, é possível que que ela vai falar aqui, os próximos pontos vão ser bem conhecidos, familiares e vamos dizer assim, que vocês já sabem isso, então se esse for o caso, ótimo. Okay, so static stretching means that we hold a position for some seconds or minutes. Então, alongamento estático significa que a gente segura e a gente permanece na posição por alguns segundos, de forma estática, por alguns segundos ou minutos. Static stretching can be done in an active way. This means that the muscles around the joint are working to create the amplitude. O alongamento estático ele pode ser realizado de uma forma ativa. Isso significa que os músculos ao redor da articulação eles estão trabalhando para criar aquela amplitude. So on this picture, if this gymnast is using her glutes muscles to push into the stretch, then that's an active stretch. Então, nessa imagem, por exemplo, ela está tentando exemplificar por meio dessa imagem. Obviamente que a imagem fica difícil da gente interpretar o movimento que ela está fazendo efetivamente. Mas se, por exemplo, ela estivesse fazendo uma contração, um movimento com o glúteo, a fim de atingir essa posição do alongamento, então sim a gente poderia entender como um alongamento estático ativo. On the other hand, we have passive static stretches, where the muscles around the joint relax. Por outro lado, a gente tem o alongamento estático passivo, no qual os músculos ao redor da articulação estão relaxados. In the passive stretches, we can achieve the amplitude by using the gravity. Nos alongamentos estáticos passivos, a gente pode atingir a amplitude do movimento pode ser criada por meio da gravidade, por exemplo. So in this case, if she's not using her glutes, but just letting the gravity pull her upper body down, she will also stretch passively. Então, nesse caso, se a gente pensar que ela não está fazendo força com o glúteo, ela está, na verdade, relaxada e deixando a ação da gravidade fazer com que o tronco dela ou que o corpo dela pese para baixo. Então, nesse caso, a gente estaria interpretando como um alongamento estático passivo por meio da ação da gravidade. Yes, and passive stretches can also be created by using other muscles, such as her arm here is pulling the leg. This is not her hamstrings creating this knee angle, it's her arm. Então, o alongamento estático passivo, ele também pode ser criado, a amplitude do movimento, ela também pode ser gerada por meio do envolvimento de outros grupos musculares. Então, por exemplo, ela está utilizando o braço para aplicar a força para alongar a perna ali no caso, né? Então, ainda assim, mesmo que seja ela aplicando a força, é um grupo muscular, um outro grupo muscular, uma outra articulação envolvida. Então, assim, a gente também poderia considerar como passivo. And finally, passive stretches can be achieved by help from a partner or from equipment. E por fim, os alongamentos passivos, eles também podem ser realizados, né, por meio de a intervenção de um colega, de uma outra pessoa, ou também por um equipamento. In reality, many exercises that we do have contributions both from gravity, for example, and an active contribution from her own muscles around the joint. Então, na verdade, pode ser que vários dos exercícios de alongamento que a gente realiza vai ter uma parcela de contribuição, por exemplo, da gravidade,
e também de algum outro músculo envolvido. Now we will look at the guidelines for static stretching if your goal is to increase flexibility over weeks. Não, a gente vai passar por algumas diretrizes, né? Algumas diretrizes relacionadas ao alongamento estático, se o seu objetivo é aumentar a flexibilidade ao longo das semanas. So the recommendations are to stretch for 60 to 300 seconds per exercise per day. Bom, então as recomendações são... Maria. As recomendações são alongar de 60 a 300 segundos por exercício por dia. So to make it easier for you, we can break this down into holding each stretch for 45 to 60 seconds and repeating that 3-4 times. Então, para quebrar e exemplificar, a gente poderia, por exemplo, quebrar isso em repetições, em 3 a 4 repetições, permanecendo de 45 a 60 segundos em cada uma delas. In general, the research shows that the same total volume, the total number of seconds, gives the same effect. It doesn't matter how you combine seconds and repetitions. Em geral, as evidências mostram que um volume total similar, parecido, ele gera um efeito também parecido. Então, talvez não importe tanto como que você vai organizar, como que você vai quebrar a duração e a quantidade de cada uma das repetições, importa mais o volume total, o todo ali do exercício. There is one recent study showing something that I also believe in, which is to do shorter duration and several repetitions instead of staying in one split for 5 minutes. Perfect, yeah, great. Tem um estudo recente que mostra algo que ela acredita, particularmente eu também, que talvez seja mais interessante. Você tende a ter um efeito, né, aumentado se você divide isso em várias intervenções, várias repetições, ao invés de ficar ali muito tempo na mesma posição. There is a study looking into whether you should do half of the stretching in the morning and the other half in the night, or everything in one session, and it seems that it doesn't matter. There's no need to do several times a day. Tem um estudo que investiga se talvez seria diferente ou relevante você fazer a intervenção dividida em várias sessões ao longo do dia, por exemplo, um pouco de manhã e um pouco à noite, ou se você faz tudo na mesma sessão, e na verdade o que parece é que não faz muita diferença. The guidelines are to do the stretches 2 to 7 days a week. Keep in mind that this volume is per day, so if you do just 2 days a week, then you should do quite a large volume on that day. But for gymnastics, we all have many days, right? Right. Então, a recomendação é que o treinamento, né, a frequência, seja algo em torno de 2 a 7 dias por semana. Então, quanto menos dias, quanto menor for a frequência, talvez maior tenha que ser o volume em cada um dos dias. Mas para a ginástica, né, que normalmente a gente já treina muitos dias por semana e eventualmente a intervenção de flexibilidade já vai estar em todos esses dias, talvez isso não seja algo muito relevante para pontuar. Okay. Intensity. How painful should it be to stretch? Big topic. A intensidade, né, que seria mais uma variável. Qual o nível de dor, o quanto dolorido deveria ser aquele alongamento? And the guidelines for stretching training is to have moderate intensity. You should feel a solid stretch, but you should not be feeling pain. As recomendações, as orientações no que diz respeito à intensidade do alongamento é que a intensidade deve ser moderada. Você tem que ter uma sensação de um alongamento consistente, sólido, mas não necessariamente você tem que sentir dor.
So for your gymnasts, for their stretching training, it's important that they are able to relax their muscles during stretching. Então, para suas ginastas, pensando no momento da intervenção do treinamento da flexibilidade, do alongamento, é importante que elas sejam capazes de relaxar, não necessariamente ficar sentindo dor e contraindo. So we'll spend a little bit more time on this. Why shouldn't we be doing this painful stretching? Então, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo refletindo nisso daqui. Por que, então, a gente não deveria ficar fazendo, né, um alongamento assim tão dolorido? So you know the Olympic motto, faster, higher, stronger, more flexible. Então, vocês já conhecem, né, a citação olímpica, né, o modelo olímpico, né, mais alto, mais rápido, mais forte e talvez mais flexível. And maybe we tend to think that the tougher the training is, the better. Talvez a gente tenda a achar que quanto mais rígido, mais duro, né, mais pesado for o treino, melhor. But even if you look at strength athletes and endurance athletes, they do not go with the maximal weight. They do not go full speed all the time. Mesmo se a gente observar atletas de modalidades que têm uma demanda maior de força ou de capacidade aeróbica, de resistência, eles não ficam treinando no máximo da força, no máximo da capacidade deles o tempo inteiro. So we can achieve a lot of adaptations in our body through low intensity training in all the modalities. Então, nós somos capazes de adquirir, de atingir vários efeitos e adaptações, né, positivas ao treinamento por meio de uma intensidade moderada nas mais diferentes capacidades e modalidades. And for stretching training, one simple reason is that pain leads to muscle contraction. No que diz respeito ao alongamento, uma principal razão é justamente porque a dor ela tende a levar à contração daquela musculatura que está sendo alongada. And it's not as simple as forcing the kid to relax. You can't force someone to relax. If the body feels pain, it will be tense. E não é fácil você fazer com que uma criança relaxe, né? Não é uma questão de, eu quero relaxar. Se está acontecendo essa situação de dor, muito provavelmente o músculo vai contrair, até por conta daqueles fatores neurais que ela já pontuou previamente. And of course, why we don't want muscle contraction during stretching is that when the muscle is pulling together, all of this connective tissue that is around and inside the muscle, it's not being stretched properly. Então, obviamente, o porquê que a gente não quer a contração daquele músculo que está sendo alongado no momento do alongamento? Justamente porque todos os tecidos conjuntivos ao redor e dentro do músculo, eles não vão favorecer ao alongamento, caso o músculo esteja contraindo. And there is actually some research on stretch intensity. E, na verdade, até existe alguma evidência, alguma pesquisa sobre a intensidade do alongamento. In untrained persons, they had the same results when stretching with low intensity or only feeling discomfort compared to high intensity or stretching to the point of pain. Em pessoas destreinadas, na verdade, eles não observaram a diferença entre alongamentos realizados com baixa intensidade ou com um nível baixo de desconforto, comparado com um alto nível de intensidade do alongamento em uma situação onde você efetivamente está sentindo dor. In ballet dancers, they found that passive and the active range of motion increased more with low intensity than moderate intensity stretching. Numa evidência com dançarinas de balé, né, com bailarinas, eles observaram que tanto o alongamento passivo quanto o alongamento ativo, eles aumentaram mais, a amplitude de movimento foi maior com alongamento de baixa intensidade quando comparado com alongamento de intensidade moderada.
So I'm hoping that this information helps you to avoid the kind of stretching situations in this picture. Ela espera que essa informação que ela está dando agora faça com que vocês evitem esse tipo de situação que a gente está vendo na imagem. I'm not saying that you can't stretch the gymnasts, but you have to communicate with them in terms of the sensation of pain. Ela não está falando que você não pode forçar ou, né, treinar, você pode intervir no alongamento, né, da sua ginasta. Ela está falando que é necessário estabelecer uma certa comunicação, principalmente no que diz respeito a esse ponto de sentir dor. So you can help them to stretch, but you can't force them. Então, na verdade, vocês podem né, ajudá-las a alongar, mas você não deve forçá-las. Okay, we'll move to dynamic stretching, where there is quite little research. Agora a gente vai para o alongamento dinâmico, onde na verdade tem um pouco menos, né, uma quantidade um pouco menor de evidência de pesquisa. So I'll move quickly through this because you know what is dynamic stretching. It's all the kicks, lying on the floor, standing, and so on. Ela vai passar um pouco rápido por isso daqui, porque todos vocês sabem o que é alongamento dinâmico. São, na verdade, todos aqueles chutes, aqueles batimãs em pés, ou mesmo deitado e realizando batimãs e chutes. É basicamente isso. The important things for dynamic stretching is that you need to have positions and a tempo that is specific for the elements you're preparing for. Ok. O importante aqui para o alongamento dinâmico é que você tenha uma amplitude máxima de movimento, né, que o movimento tenha delimitado uma amplitude máxima de movimento e que você tenha um tempo, uma dinâmica, né, ali de distribuição do tempo, né, do movimento, em que o retorno é imediato. So if you want to gain control, it's great to do work on the floor. But if you want to transfer this to standing balances and leap, you also need to be up on your feet. Então, se você quer ter mais controle, né, é interessante fazer as coisas no chão, mas se você quer transferir aquela capacidade, aquela habilidade para fazer saltos, equilíbrios e rotações, também é importante que se faça em pé. Great. So the guidelines are to do for each exercise 5 to 10 warm-up repetitions where you go a little bit slower, not so maximal amplitude. Então, as recomendações é que seja feito em torno de 5 a 10 repetições de aquecimento, né? Repetições preparatórias, onde você não, na verdade, atinge a amplitude máxima, ali ainda não é aquela repetição para valer. Eu vou traduzir esses 3 pontos aqui do slide, que eu não sei se ficou claro para vocês na minha fala. Maria, I'm just going to translate the exactly sentence in the slide, because I'm not sure if I did it well, okay? Então, com relação ao alongamento ativo dinâmico, que é justamente isso que a gente está se referindo agora. Então, esse primeiro ponto aqui está falando que é um movimento que tem que buscar uma amplitude máxima, né, e que tem que ter um retorno imediato, como eu disse. E o tempo, né, a duração desse movimento, né, ele é alto, porém controlado. Então, tem que ser algo em torno de 1 a 3 segundos por repetição, não pode ser aquela coisa lenta, né? Um exemplo, um developé, isso não seria uma situação de alongamento dinâmico estático. E você tem que escolher as posições e o tempo, que na verdade a tradução melhor não é tempo, tá? Seria algo próximo de duração, né? Do ritmo. Então você tem que escolher bem a posição e o ritmo para os elementos específicos, e aí ela entra nessa questão das repetições de preparação, de aquecimento. Ok, very good. So we've done the warm-up repetitions, and then we do 8 to 20 maximal repetitions, and that you can repeat 1 to 3 times. Então, feito essas 5 a 10 repetições de preparação, de aquecimento, então a gente pode fazer algo, as diretrizes são no sentido de repetições máximas de 8 a 20, divididos em 1 a 3 blocos, né, sets de repetições. Okay, I will speak about a stretching method that is called contract, relax,
stretch. Ela vai falar um pouco sobre um método de alongamento que é chamado de contrai, relaxa e alonga, né? Que seria... a gente tem algumas traduções aqui no português, mas basicamente eu acredito que todos vocês saibam do que a gente está falando. Okay. There is not so much research on this specific method, but my experience is that it has very good effects, at least acutely. Não tem muita assim, evidência, muita pesquisa que investigou esse método em especial, mas com a experiência dela, né, com o conhecimento que ela tem, ela acredita, ela fala que é possível atingir efeitos agudos interessantes se apropriando desse método. So this method is usually done with a partner, but you can also use gravity or equipment. Esse método normalmente é feito com a ajuda de um parceiro, né, de uma colega, mas também é possível ser feito com a gravidade, né, se apropriando da gravidade ou de algum equipamento. So the first step is to activate the muscles, contract, and you go to the maximal or near maximal joint angle and you contract the muscles. Então, o primeiro passo é justamente contrair, ativar aquele músculo que está sendo alongado. Então, você vai até a amplitude máxima, ou próxima da máxima, e justamente você contrai a musculatura que está sendo alongada. And there are two versions of contracting. You can try both. One, the most common, is that the gymnast pushes against the partner. The other version is that the gymnast pulls further into the stretch. Então tem duas versões, duas possibilidades aqui da musculatura que vai ser contraída. Tem uma possibilidade, uma versão em que você contrai o músculo que está sendo alongado, então faz força contra a parceira, a colega, e tem uma outra possibilidade que você contrai a musculatura contrária, vamos dizer assim, daquela que está sendo alongada, então você favorece a intervenção da pessoa, da colega que está agindo ali. This contraction should be 3 to 6 seconds long, and it should not be like a maximal contraction. It should be 20 to 75%. Essa contração da musculatura não deve durar em torno de 3 a 6 segundos, e a ideia não é que seja uma contração máxima, né? Algo que pode variar de 20 até 70 e poucos por cento dessa capacidade de contração máxima. After the contraction, the gymnast relaxes. Usually it's possible to go further into the stretch, and then you hold the stretch passively for 15 to 30 seconds. O segundo passo é justamente relaxar a musculatura que está sendo alongada, e ela vai ser alongada de maneira passiva, né, com a intervenção da colega ou do que seja, por um período de 15 a 30 segundos. Pode ter gente que conhece esse método como 3S, como FNP, como contrai, relaxa, contrai, contrai, relaxa, alonga, mas é basicamente o mesmo procedimento. I'm just trying to tell them that we are familiar with this method, but we have like different names for it, but just to pull up from their minds. Okay. And the recommendation is to do 3 to 8 repetitions of this contraction, relax, stretch. Então, a recomendação é que se faça de 3 a 8 repetições desse ciclo, né, dessa situação de contração e relaxa e alonga por esse tempo, com essas diretrizes aqui. So maybe in Portuguese it's called PNF as well. Yes, that's what I told them. Provavelmente, ela falou, atenção, provavelmente em português a gente também usa essa nomenclatura, né, de FNP. So initially the idea with this stretch was to make the muscles relax even better than with static stretching. Possivelmente a ideia com esse método era fazer com que os músculos relaxassem ainda mais. Yeah, and that's why it's called PNF. But this effect is actually proven not to be real. So we stopped calling it PNF. Perfect. Ok. Então, na verdade, o efeito que se esperava, né, que é essa facilitação neuroproprioceptiva
proprioceptiva, na verdade foi provado que não acontece nesse método, né? Então, justamente por isso ele foi parou-se, né, de utilizar essa nomenclatura de FNP ou PNF em inglês. Então, justamente por isso que ela está te falando que é contrai, relaxa, alonga. Good. So, to summarize a bit what we've said so far about how to plan when to stretch in rhythmic gymnastics. Então, para resumir um pouco, né, o que a gente vem falando até agora, né, e passar algumas informações no que diz respeito ao planejamento e ao momento de pensar o alongamento dentro do contexto, na perspectiva da ginástica rítmica. In your warm-up sessions, it's recommended to do primarily dynamic stretches to prepare for the activity and to improve the technique in the elements. Então, no aquecimento, no momento de atividade preparatória, é recomendado que se faça prioritariamente alongamentos com a característica dinâmica, justamente para preparar para a atividade e para melhorar a técnica. If the gymnast doesn't have great flexibility, you can also do some short static stretches to increase the capacity acutely. Se por acaso é um caso que a ginasta não tem muita flexibilidade, né, tem dificuldade com essa capacidade, eventualmente, possivelmente, pode ser feito também alguns alongamentos estáticos curtos para aumentar aquela capacidade né, com aquele efeito agudo, por meio daquele efeito agudo do alongamento. In the main part of the stretching, you could consider using dynamic stretches before you want to do explosive performance like leaps. Na parte principal do treinamento, seria interessante considerar, né, que talvez é possível utilizar alongamentos dinâmicos antes de realizar exercícios, né, que vão demandar desempenho explosivo, né? So it's not a promise, but it might help the explosive performance. Não é uma promessa, mas pode ser que esses alongamentos dinâmicos talvez ajudem na hora do desempenho do exercício com característica explosiva. Then, if the gymnast needs to increase her flexibility in some specific parts, then you use stretching training. Se a ginasta precisa melhorar a flexibilidade dela, então é possível que você faça de fato treinamento, né, de alongamento em algumas partes do treinamento, da parte principal do treinamento. And for stretching training, for those joints and exercises where she needs more, you would use static stretches and you would use this 45 to 60 seconds, 3-4 repetitions. Então, para essa finalidade de treinamento da flexibilidade com alongamento na parte principal, para essa ginasta, a recomendação é que se faça alongamentos estáticos para aumentar a capacidade justamente onde ela precisa. Can you repeat the time, the duration? Yeah. So the most important is the large volume, but my recommendation, 3 to 4 repetitions, up to 1 minute. Como ela já disse, o mais importante é o volume total, mas a recomendação dela é de 3 a 4 repetições, up to 1 minute? Yeah, 45 seconds to 1 minute. 3 a 4 repetições, 45 segundos a 60. Desculpa, gente. Thank you. No worries. And if you do this stretching training, it's important to do this after the routines or the work with the body difficulties, or in a separate session at home, in the morning, wherever. Então, se essa é a ideia, se esse é o objetivo, que é aumentar a flexibilidade, fazer treinamento, fazer exercício de alongamento com essa finalidade, a recomendação é que se faça isso depois do treinamento das séries, que ela está colocando aqui como depois das rotinas, ou depois das dificuldades corporais, ou até mesmo em sessões separadas. And this long-term stretching training, to improve the capacity, it needs a long-term plan. So you need to decide which days, for how many weeks, and so on. Para essa finalidade de aumentar a flexibilidade, né, nessa perspectiva do treinamento com os exercícios de alongamento, também é necessário que você tenha um planejamento a longo prazo e saiba quantas vezes vai fazer, quais dias da semana, etc, etc, etc.
Okay, it's time for the last big topic of the day. I hope everyone is still awake. Bom, ela está falando aqui que é hora do nosso último grande tópico aqui da palestra. Ela espera que todos ainda estejam acordados aí. So, just in case you don't already have this knowledge, I will give you some insight in the anatomy of the back. Só, né, se porventura vocês não têm essa informação, esse conhecimento, ela vai passar alguns insights, né, alguns detalhes sobre a anatomia da coluna, das costas. Yeah. So we have 33 vertebrae, bones in the back. Nós temos 33 vértebras, né, ossos aqui na coluna. And between each pair of these bones, there is some movement possible in all three planes. Entre essas vértebras é possível, né, entre cada par dessas vértebras, é possível realizar um pouco de movimento em diferentes planos. In rhythmic, we want flexion and extension. And the greatest capacity for this is in the lumbar spine, this red part. Okay. No caso da ginástica rítmica, a gente tem o objetivo, a gente quer principalmente flexão e extensão, e que para isso, né, é necessário ter um olhar aqui que vai ser mais demandado, é justamente essa parte vermelha, que é a coluna lombar. But please pay attention. This doesn't mean that we have to focus on increasing our flexibility in this part. Mas, por favor, prestem atenção, tenham atenção. Isso não significa que a gente tem que focar em aumentar a flexibilidade nessa área vermelha, na coluna lombar. In addition to these bones, we also have a lot of small muscles between the bones. You don't need to know the names, but you can see that there are many layers. Além desses ossos, né, das vértebras, no caso que ela citou, a gente tem vários pequenos músculos entre elas, assim como estão demonstrados aqui nas imagens. Não precisa saber os nomes, né, mas é importante ter esse conhecimento. So, back flexibility is not the same thing as hip flexibility. Então, flexibilidade da coluna não é a mesma coisa do que flexibilidade do quadril. In the legs and in the shoulders and so on, we speak about elongating the muscle tendon units. No quadril, né, a flexibilidade do quadril, ou nos ombros, né, nessas duas articulações, nessas duas situações, a gente está falando justamente sobre alongar, né, as unidades músculo-tendíneas. So when it comes to back flexibility, it's not about elongating these little muscle things. E quando a gente fala de alongamento da coluna, né, de flexibilidade da coluna, a gente não está falando sobre alongar esses pequenos músculozinhos aí que ela está demonstrando. Okay, so but of course you want back flexibility, right? Mas obviamente vocês querem, né, flexibilidade da coluna, certo? So to do that, we need to mobilize all these little muscles to be active and work. Para atingir isso, na verdade, a gente precisa mobilizar todos esses pequenos músculos para gerar movimento de forma ativa, né? E aí eu estou traduzindo o que está escrito aqui, em cada uma dessas articulações intervertebrais. Yeah, so we want a little bit of movement between all of the joints, not a lot at one point. Então a gente quer um pouquinho de movimento, né, ao longo de toda as articulações, não muito movimento concentrado numa área só. And to do this, to activate these little muscles, you have a lot of small different body waves in different planes and directions and positions. E para fazer isso, né, para mobilizar essa musculatura que ela está se referindo, existem os mais diversos ondas corporais, movimentos, coisas que podem ser feitas.
In addition to the small muscles of the spine, we also need to make use of the flexibility at the hip. E além de pensar nisso que ela está falando, no que diz respeito à musculatura ali da coluna, propriamente dito, a gente também precisa entender que vai ser demandado um certo nível de flexibilidade de extensão do quadril. And also the shoulder flexion is relevant to achieve these positions that we want to have. E também a flexibilidade do ombro, no caso a flexão de ombro é importante, é determinante para a gente ser capaz de atingir essas posições que a gente quer. So to get this back flexions, we have to make use of the gymnast's own muscles. Então, nessa perspectiva, né, do treinamento da flexibilidade da coluna, a gente tem que ser capaz de fazer com que a ginasta utilize a própria musculatura. So please, the coach does not stretch the back of the gymnast. Então, por favor, o treinador, não force, não faça o alongamento, não faça essa intervenção na coluna das ginastas. I'm trying to find the words, but I'm getting the message here. Okay. And definitely not another gymnast for stretching the back. Então, ela passou a primeira mensagem para o treinador e a mensagem ainda mais importante, então, definitivamente não uma outra colega, né? Não, ela está sugerindo, o treinador não faça isso e principalmente uma outra colega também não faça isso. Also, you should not use gravity, where you forcefully bend backwards towards the floor. This is just as bad as a coach stretching the gymnast. E também ela está falando para que não use a gravidade a favor de movimentos explosivos em que seria algo semelhante. Isso é tão ruim quanto o próprio treinador intervindo ali. Então, não sei se eu fui clara nessa explicação, mas ela está falando para quando o peso do seu corpo, quando a gravidade vai favorecer movimentos explosivos e não necessariamente o treinador está intervindo, ela também sugere que não faça isso. So, maybe you're lucky and you have some gymnasts with a naturally flexible spine. Talvez você seja sortudo ou sortuda e você tenha ginastas com uma flexibilidade natural aí na coluna. But please pay attention that many of those gymnasts, they get their back bend position from a very small part of the spine. Por favor, prestem atenção que a maioria dessas ginastas, eles atingem essa posição da coluna, né? Com uma parte muito específica, uma parte muito pequena da coluna. And these gymnasts have greater risk of injuring these locations because of these large loads in a small area. E essas ginastas, elas têm uma propensão maior a lesões justamente por conta dessas altas cargas nessa área reduzida. There are, unfortunately, too many injuries to these bones. Maybe you know them as spondylolysis and spondylolisthesis. Existem várias lesões relacionadas a esses ossos. Talvez a gente conheça como, desculpa, mas eu não sei traduzir em português, mas ela citou aqui 2 nomes de lesões específicas nessa parte da coluna. E, enfim, isso. So it's injuries where these little pieces of bone are fractured, and even to the extent that the bones start slipping. This is very dangerous. Então, são lesões que estão relacionadas a pequenas fraturas nesses pequenos ossos, em situações até em que pode acontecer algum tipo de deslizamento, enfim, que são lesões muito, muito perigosas. So if these little bones keep crashing into each other every day, eventually you will get to these injuries. Então, se esses pequenos ossos, ficam batendo, conflitando um com os outros todos os dias, eventualmente você vai obter essas lesões aqui que ela está se referindo.
So what you should do is to work on distributing the arch to the shoulders, to the hip, and to all the parts of the spine. Então, o que você deveria fazer, o que deveria ser feito é trabalhar de uma forma que você vai distribuir esse arco, né, essa flexibilidade da coluna nos ombros, no quadril e ao longo da coluna. Great. So I'm not going to go deeper into anything, but in case someone was sleeping. Então, ela não vai aprofundar muito em nada aí, se porventura alguém tiver dúvida, só para vocês já ficarem cientes. Ok. So, looking at long-term stretching training for weeks and months, this is what we know. Então, se a gente observar alongamento feito, né, nessa perspectiva de longo prazo, por semanas, isso aqui é o que a gente sabe. So we do get increased tolerance for pain. Então a gente melhora, a gente aumenta a nossa tolerância à dor. We do reduce the activation of the muscles that are being stretched. Então a gente também reduz a ativação do músculo que está sendo alongado durante o alongamento. We see lower passive resistance, doesn't take so much force to elongate. Também tem uma redução da resistência passiva, não precisa aplicar tanta força assim para alongar. And the reason for this reduced resistance could be in connective tissue changes, but we are not sure yet. A razão para essa redução da resistência passiva pode ser por conta de algumas alterações nos tecidos conjuntivos, mas a gente não tem muita certeza ainda. There is no proof that we can increase the length of the muscle with normal stretching training. Não tem evidência, não tem prova que a gente é capaz de aumentar o comprimento do músculo por meio do treinamento com alongamento. And there is also no proof that stretching for weeks reduces your strength or your power or your speed. E também não tem prova, não tem evidência de um efeito negativo na força, potência e velocidade por conta de um treinamento de flexibilidade com alongamento feito a longo prazo. Então aqui está se referindo a efeito a longo prazo, tá? Ok. Some take-home messages for the coaches. Então, algumas mensagens, última parte aqui, última página, algumas mensagens aí para levar para casa. So, if you have a gymnast that needs to increase the flexibility, then you need to make a long-term plan how to do this, and it has to be for the specific individual. Awesome. Então, se o objetivo é aumentar a flexibilidade, é preciso que se faça um planejamento individual e a longo prazo para aquela ginástica específica, vai ser feito assim, 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 assim ao longo do tempo. Ok. Stretching should be performed without pain. O alongamento deve ser realizado sem dor. You should prioritize dynamic stretches in the warm-up and in the preparation for performance. Você deveríamos priorizar alongamentos dinâmicos no aquecimento e na atividade preparatória. And you could use static stretches for increasing capacity after the routines or the elements if the gymnast needs more capacity. E você pode utilizar alongamento estático depois das séries, depois das repetições de dificuldades corporais, se for o caso da ginasta precisar de aumentar a capacidade dela de flexibilidade.
So when we speak about increasing the flexibility of the hips and the ankles and the shoulders and so on, then we want to change the muscle tendon units so that they can elongate more. Então, quando a gente está falando de flexibilidade de quadril, tornozelo e ombros, a gente quer promover, a gente está falando de mudanças na unidade músculo-tendino. Então, a gente quer que essas unidades sejam capazes de alongar mais. When it comes to flexibility in the back, that's totally different. E quando a gente fala da flexibilidade da coluna, isso é totalmente diferente. For the back, you want to mobilize all those small muscles so that they can make small movement in all the joints in the back. No caso da coluna, a gente quer justamente mobilizar todos aqueles pequenos músculos nas costas que ela falou, e a gente quer distribuir esse movimento ao longo, né, da coluna. And of course, working on hip extension flexibility and shoulder flexion flexibility will also help the back bends elements. E, como ela já falou, também a flexibilidade do quadril, né, de extensão do quadril e flexão de ombros, também vai otimizar, vai ajudar, vai contribuir nesses exercícios, nessas situações, né, que a gente tem que fazer o cambré atrás. So as a coach, to guide your gymnasts to work on flexibility in a correct way, it's very important that you know the anatomy of the joints and the body. Bom, então, enquanto um treinador, né, se você quer fazer as coisas, estou resumindo aqui, se você quer fazer as coisas da forma correta, no que diz respeito ao treinamento da flexibilidade, que é a situação aqui agora, você tem que entender de anatomia. So, obrigada.